Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de domingo no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. Vem chegando e já clica no sininho para ativar as notificações do nosso canal lá no YouTube. É o @Palavras de Vida TV Brasil. Perdeu alguma edição do programa? Não tem problema. Por lá você encontra todos os episódios que já foram ao ar e ainda confere algumas reportagens especiais. Corre e se inscreve para não perder tempo. Aproveita e segue a gente também no Instagram, é o @palavrasdevida.arquirio. Por lá você pode deixar o seu comentário ou sugestão de tema que gostaria de ver aqui no programa. A gente está ansioso para ouvir você aí da sua casa. Como de costume, a gente começa com a catequese com o Papa Francisco e você confere agora a mensagem de sabedoria que o Santo Padre tem para nós. Nesta celebração, memória litúrgica dos Santos Anjos da Guarda, enquanto reabrimos a sessão plenária do Sínodo dos Bispos. E ao escutar o que nos sugere a Palavra de Deus, poderíamos tomar como ponto de partida para a nossa reflexão três imagens: a voz, o refúgio e a criança. A voz, o refúgio e a criança. Primeiro a voz. No caminho para a terra prometida, Deus aconselha o povo a escutar a voz do anjo que ele enviou. É uma imagem que nos toca de perto, porque o sínodo é também um caminho, durante o qual o Senhor coloca nas nossas mãos a história, os sonhos e as esperanças de um grande povo. Irmãos e irmãs, nossos espalhados pelo mundo, animados pela mesma fé, movidos pelo mesmo desejo de santidade, no sentido de procurarmos compreender com eles e para eles qual a estrada a seguir, para chegar onde Ele nos quer levar. Mas como podemos nós escutar a voz do anjo? O modo possível é certamente o de nos aproximarmos com respeito e atenção na oração e à luz da Palavra de Deus, a todos os contributos recolhidos ao longo desses 3 anos de intenso trabalho, partilha, confronto de ideias e paciente esforço de purificação da mente e do coração. Trata-se, com a ajuda do Espírito Santo, de escutar e compreender as vozes, ou seja, as ideias, as expectativas, as propostas para discernir juntos a voz de Deus que fala à Igreja. Como repetidamente temos recordado, essa não é uma Assembleia Parlamentar, mas um lugar de escuta em comunhão, onde, como diz São Gregório Magno, aquilo que alguém tem em si parcialmente possui completamente um outro. E embora alguns tenham dons particulares, tudo pertence aos irmãos na caridade do Espírito. Porém, para que isso aconteça, há uma condição: libertarmos-nos de tudo o que em nós e entre nós pode impedir a caridade do Espírito, criar harmonia na diversidade. Todo aquele que com arrogância presume e pretende a exclusividade na escuta da voz do Senhor não consegue ouvi-la. Pelo contrário, para cada palavra deve ser acolhida com gratidão e simplicidade para se tornar eco do que Deus deu em benefício dos irmãos. Muito concretamente, tenhamos o cuidado de não transformar os nossos contributos em teimosias a defender ou agendas a impor, mas oferecemos-los
como dons a partilhar, dispostos também a sacrificar o que é particular, se isso servir para junto fazermos nascer algo novo, segundo o projeto de Deus. Caso contrário, acabaremos por nos fechar num diálogo de surdos, onde cada um tenta puxar água ao seu moinho, sem ouvir os outros e, sobretudo, sem ouvir a voz do Senhor. A solução para os problemas a enfrentar não a temos nós. E recordemos que no deserto não se brinca. Trascinando con sé anche gli altri. Se alguém, presumindo-se autossuficiente, não presta atenção ao guia, pode morrer de fome e de sede, arrastando também consigo os outros. Portanto, escutemos a voz de Deus e do seu anjo, se realmente quisermos prosseguir em segurança o nosso caminho, para além dos limites e das dificuldades. Isso leva-nos à segunda imagem, o refúgio. O símbolo é o das asas protetoras. Debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Pequeno problema com o microfone. Vigorosi, però pur così forti possono anche abbassarsi e raccogliersi, facendosi scudo e nido accogliente per i As asas são instrumentos poderosos, com seus movimentos vigorosos podem levar um corpo ao chão. Isso simboliza aquilo que Deus faz por nós, mas é também um modelo a imitar, especialmente nesse tempo de assembleia. Tra noi, cari fratelli e sorelle, ci sono molte persone forti, preparate, capaci di sollevarsi in alto con i movimenti vigorosi di riflessioni e intuizioni genuine. Entre nós, queridos irmãos e irmãs, há muitas pessoas fortes, bem preparadas, capazes de elevarem às alturas com os movimentos vigorosos de reflexões e intuições brilhantes. Tudo isso é uma riqueza que nos estimula, impulsiona e, por vezes, obriga a pensar mais abertamente e avançar com decisão, mas também nos ajuda a permanecer firmes na fé, mesmo perante desafios e dificuldades. Coração aberto, em diálogo, e não fechado nas próprias convicções. Isso não é do Senhor. Trata-se de um dom que deve ser unido em tempo oportuno com a capacidade de descontrair os músculos e de inclinar-se de modo a que cada um se possa oferecer aos outros como um abraço acolhedor e um lugar de abrigo, para ser, como dizia São Paulo VI, uma casa de irmãos, uma oficina de intensa atividade, um cenáculo de ardente espiritualidade. Aqui, cada um sentir-se-á tanto mais livre de se exprimir espontânea e abertamente, quanto mais sentir à sua volta a presença de amigos que o amam, respeitam, apreciam e desejam ouvir o que tem para dizer. Isso, para nós, não é apenas uma técnica para facilitar. Ci sono i facilitatori, le facilitatori, ma questo è per aiutare a andare più avanti. Questo che ho detto non è una tecnica di facilitatore del dialogo. Isso não é uma técnica facilitador de diálogo, dinâmica de grupo. Efetivamente, abraçar, proteger e cuidar faz parte da própria natureza da igreja. Abraçar, proteger e cuidar. A igreja, por vocação, é um lugar hospitaleiro de encontro, onde a caridade colegial exige uma harmonia perfeita, da qual resulta
a sua força moral, a sua beleza espiritual e a sua exemplaridade. Aquela palavra é muito importante, a harmonia. Não tem maioria ou minoria. Esse é um primeiro passo para ir para frente. O que importa, o que é fundamental, é a harmonia. A harmonia que somente o Espírito Santo pode fazer. O maestro da harmonia. Com tantas diferenças, é capaz de criar uma só voz, mas com tantas vozes diferentes. Pensemos na manhã de Pentecostes, como o Espírito criou aquela harmonia nas diferenças. La Chiesa ha bisogno di luoghi pacifici, aperti. A igreja tem necessidade de lugares de paz e abertura, a serem criados principalmente nos corações, onde cada um se sinta acolhido, como uma criança nos braços da mãe, e como um menino levantado até ao rosto do seu pai. E assim chegamos à terceira imagem, a criança. É o próprio Jesus no Evangelho que a coloca no meio, que a mostra aos discípulos, convidando-os a converterem-se, a tornarem-se pequenos como ela. Tinham-lhe perguntado quem era o maior no reino dos céus. E ele responde, encorajando-os a tornarem-se pequenos como uma criança. E acrescenta que quem acolher uma criança no seu nome, o acolhe a ele mesmo. E para nós esse paradoxo é fundamental. O sínodo, dada a sua importância, de certo modo, pede-nos para sermos grandes na mente, no coração, nas visões, porque os temas a serem tratados são grandes e delicados, e os cenários em que se inserem são amplos, universais. Mas precisamente por isso não podemos deixar de olhar para a criança, que Jesus continua a colocar no centro dos nossos encontros e das nossas mesas de trabalho, para nos recordar que a única maneira de estar à altura da tarefa que nos está confiada é fazermos-nos pequenos. Fazermos-nos pequenos e acolhermos-nos uns aos outros como tal, com humildade. O mais alto na igreja é aquele que se abaixa mais. Recordemos que é precisamente fazendo-se pequeno que Deus demonstra o que é a verdadeira grandeza. Aliás, o que quer dizer ser Deus. Não é por acaso que Jesus diz que os anjos das crianças veem constantemente a face de meu Pai que está no céu. Elas são como que um telescópio do amor do Pai. Irmãos e irmãs, vamos retomar esse caminho eclesial, para que a comunidade está sempre a serviço da humanidade, para levar a todos a alegria do Evangelho. Tem muita necessidade, principalmente nesse momento dramático da nossa história, os ventos de guerra, fogos de violência, que continuam a atingir inteiros povos e nações. Invocamos a intercessão de Maria Santíssima pela paz. No próximo domingo, estarei na Basílica de Santa Maria Maior, onde rezarei o terço e dirigirei a Maria a súplica. E, se possível, também os senhores presentes no sino, de unirem-se a mim nesta ocasião.
No dia seguinte, 7 de outubro, peço a todos de viver um dia de oração, de jejum, pela paz no mundo. Vamos caminhar juntos, vamos nos colocar na escuta do Senhor e vamos nos deixar conduzir pelo vento do Espírito. E agora a gente vai direto para o Vaticano conferir as últimas informações diretamente de Roma. É a nossa editoria internacional, onde conferimos as últimas notícias da Igreja no mundo. Olá, Vinícius. Como ouvimos na homilia na abertura do Sínodo, o Papa anunciou uma súplica de paz para este domingo e amanhã, 7 de outubro, somos então todos convidados para um dia de oração e jejum. A decisão do pontífice foi motivada pela tensa situação no Oriente Médio e praticamente em concomitância do ataque do Irã contra Israel, Francisco presidiu uma liturgia penitencial justamente para pedir perdão a Deus por inúmeros pecados, sendo um deles o pecado da guerra. Vamos então ver imagens desta celebração. Chiedo perdono, o Dio Padre, provando vergogna per il peccato di mancanza di coraggio. On this particular perfidious darkness. Esco dall'acqua a fonti di oscurità e sei solo in mezzo a tanti. Ricordo vividamente gli occhi pieni di lacrime. Chiedo perdono, provando vergogna Per tutte le volte, a nome di tutti nella Chiesa, preferendo adornare noi stessi. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Na semana que vem nós voltamos com mais novidades diretamente de Roma. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da Igreja aqui no Brasil, direto de Brasília, no boletim da CNBB. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque a gente volta já já.